Aí é só as festinhas de São Pedro, de São Tomé, de São João, de São Sebastião. Não, meu irmão. Teve igreja onde que fechou por causa do jogo. Fechou. Por causa do jogo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso passar 60 dias sem pisar aqui, mas minha comunhão com Jesus está ativada. Aleluia! Não é o lugar, não é 24 horas com vocês que vai fazer minha conexão com Jesus, não. Agora, se eu não vim para cá hoje, mas porque eu estou lá em casa me vestindo do time de Brasil, não sei de quem, para poder torcer para o time, até mesmo orar, pedir a Deus que o Brasil venha ganhar, isso é heresia. Isso é abominação aos ouvidos e aos olhos de Deus. Você está entendendo, irmãos? A quantidade de cristãos nas redes sociais postando já o cenário. Outros uniformizados, esposa, esposo, filhos, filhas, a casa inteira. Em meio à plateia, gritando, adorando, glorificando, exaltando, idolatrando o jogador. Mas quando acaba a Copa, acaba tudo, eu estou lá no púlpito. Coloca telão no jogo, coloca neon, coloca as coisas do tipo Natal. No Natal coloca pisca-pisca. Sabe por quê? Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O ministério genuíno está em extinção. Está em extinção, irmãos. Ou os ministérios entram na heresia do mundanismo, trazendo o mundanismo para dentro dos ministérios, ou ninguém quer mais nada com Deus. É assim que está acontecendo. Por isso que aqui houve uma grande contenda. Porque se você prega que jogar, que assistir, que idolatrar, que correr atrás de pessoas de uma bola, mais ímpios, mais pecadores, mais pessoas que não tem tempo e nem quer nada com Jesus, isso é pecado. Se você prega, então você é mal visto. Agora, se você não tem nada a ver, o irmãozinho está só exercitando, é um exercício. Cuidado que aquele exercíciozinho pode lhe conduzir para o afastamento de Jesus e a pessoa perder a salvação. Então o apóstolo Paulo disse aqui que teve uma grande contenda, não pequena, quer dizer grande, com os fariseus. E os fariseus, alguns da seita dos fariseus, eles viram todo o trabalhado, todo o ministério de Jesus, todos os milagres e prodígios, mas queria ainda permanecer na velha aliança, no velho pacto, nos costumes velho. Irmãos, enquanto eu não me desligar de tudo que é velho, eu permaneço ainda velha criatura. Eu permaneço velha criatura. Eu tenho que saber se o que eu estou falando, praticando, pensando, está ou não baseado na palavra de Deus. Aleluia. Eu nunca fui, irmão, para uma igreja pregar ou para um ministério para agradar ao pastor, aos irmãos. Nunca na minha vida. E vai para 16 anos que eu prego a palavra. Já passei por um canto de pessoas que dizem assim: eu não gosto desse camarada que prega, eu não gosto. Pessoas que estavam todos os cultos, mas eu soube que não gostavam porque eu pregava ano passado. Mas a minha preocupação é se eu estou ou não agradando a Deus. Verdade, Deus. Amém. Tem que entender se eu agrado a Deus. É verdade. O apóstolo Pedro disse, quando foi pego, mas João, levar diante dos magistrados principais, nós não queremos que você fale deste homem, nem deste nome. Pedro olhou para ele e disse: responda-me uma coisa. Então, cabe nós mais agradar ao homem ou a Deus? Porque se eu agradar ao homem, eu fico aqui. Mas se eu agradar a Deus, minha vida é eterna. Aleluias. Eternidade. Então, se nós for para o versículo de número 18, Atos,
15, 18 diz assim. Atos 17, 15 e 17. No mesmo capítulo diz assim: para que o resto, vou voltar um pouquinho, Atos 15, 15. Atos 15, 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei. Isso, Senhor. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Vamos mais para frente um pouquinho, que diz assim: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas essas coisas, ao qual o meu nome, a todos os gentios, ao qual o meu nome é invocado. Porque só vai herdar a salvação o gentio que invocar o nome de Jesus. Amém? Invocar Jesus. Se eu invocar Maria, uma grande mulher, foi a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Benditos sejais vós entre as mulheres, porque foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Nunca eu, cristão, acredito que vocês, menosprezar Maria, de forma nenhuma. Simplesmente eu não tenho ela como a minha Salvadora. Bem-aventurado Simão Pedro, porque tu és Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas Pedro não deve ser idolatrado, nem Tomé. E tem inúmeros nomes que as pessoas idolatram que nem na Bíblia está escrito, né? Muitos. Neymar é digno de adoração? Não tenho intimidade com esse homem, nem quero. Com ninguém que esteja envolvido. Toda a parafernália do mundo, toda confraternização, festa, manifestação mundana, meus irmãos, ela é vinda pelos prazeres pecaminosos da carne. Para quê? Para que venha prender as pessoas. Para que as pessoas venham focar naquilo, venha desejar, venha idolatrar aquelas coisas, para que quanto mais nós se voltamos para o mundo, nós estamos distanciados de Jesus. Nós cristãos temos que abrir os olhos e acordar e entender, meus queridos irmãos, que o mundo jaz no maligno. Jesus diz: vós não sois do mundo, porque eu vos escolhi do mundo. Aleluia. Agora isso vale para cristão que realmente está morto para o mundo. O cristão que está morto para o mundo, irmão, porque o que mais tem são pessoas nos ministérios da mundo afora, ainda vivendo seus desejos em cima do muro. Eu vejo irmãos cristãos participando sem nenhum problema nos eventos direcionados aos ídolos pagãos. Vejo. Afinal, fica na minha mente: é cristão ou não é? Porque uma hora estou vendo participando dos eventos dos ídolos pagãos, outra hora está no altar, glorificando, louvando, entregando louvor a Deus. Está ficando, irmãos, misturado. Tem que ter cuidado, pastor. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Não se luta com quantidade. Não vale quantidade sem qualidade. É melhor 5 maçãs ou 5 caixas, 5 maçãs saudáveis ali, pura,
bonita, pele brilhosa, crocante, ou 5 caixas de maçã apodrecendo. As que estão apodrecendo não valem nada. Uma maçã ela pode contaminar. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. O versículo de número 18 diz assim: que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo quê? Julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Agora preste atenção no versículo de número 20. Olhe a simplicidade de nós servir a Jesus Cristo. Quando você olha essa simplicidade, você olha para hoje a dificuldade que muitos ministérios impõem sobre os irmãos desse mundo afora. Aí o apóstolo Paulo, reunido com Pedro, Tiago, os anciões e o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus não tiver no negócio, a reunião é carnal. Ele tem que se fazer presente. As ideias e as decisões que nós temos que tomar tem que ser direcionadas por o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz assim, irmãos, mas escrevo-lhes, pelo que julgo que não, 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dos gentios que se convertem a Deus, mas escreveres que se abstenais das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue a cada sábado, e sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu, ao 22.